Olá, sejam bem-vindos à nossa palestra-aula sobre a diferença entre os cérebros dos homens e das mulheres. Um assunto interessantíssimo. Um assunto que está na moda, né? Saíram, por exemplo, muitos livros sobre esse tema ultimamente. O famoso livro Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, né? Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. E do Samitiba, homem cobra, mulher polvo. Então, essas metáforas, né? Mulher cobra, homem polvo, mulher de Vênus, homem de Marte, o que eles acentuam? Eles acentuam que o ser humano, o Homo sapiens, os dois gêneros, o homem e a mulher, são muito diferentes. Diferentes fisicamente e diferentes mentalmente. Então isso tem uma importância muito grande para a nossa sociedade e até mesmo para a medicina. Mas é particularmente importante para os educadores. Vejam só. Quais são as diferenças psicológicas entre os homens e as mulheres, né, principalmente entre os meninos e as meninas, que vão afetar o trabalho da educação? O quanto que essas diferenças são devidas à diferença entre seus cérebros e não em relação à educação, à cultura. Meninos e meninas diferem quanto ao aprendizado, diferem quanto às emoções, ao desempenho, às várias formas de inteligência, a memória, a capacidade de linguagem. Em que idades ocorre isso? E que impacto essas diferenças têm sobre a educação? Finalmente, né, o que o educador deve conhecer e utilizar sobre esse tema em seu trabalho. Então, a palavra-chave, né, é o dimorfismo sexual. Dimorfismo significa duas formas. O homem e a mulher têm formas e funções diferentes que são resultante de uma série de coisas como a evolução, a cultura, etc. Então, esse dimorfismo sexual humano está muito bem representado nessa pintura fabulosa, né, que vocês estão vendo aqui, que é Marte e Vênus, unidos pelo amor, do Paulo Veronese, um pintor renascentista de 1570. Mas basicamente elas continuam as mesmas, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, elas surgiram porque elas têm alguma necessidade evolutiva. E essa necessidade evolutiva foi a chamada diferenciação dos papéis sexuais do homem e da mulher alguns milhões de anos atrás, possivelmente entre 1 milhão a 500 mil anos atrás, com o homem que vivia nas cavernas, o homem primitivo, houve uma separação de papéis entre o homem e a mulher, além daquela que já existe, que é a maternidade, tá certo? Que vocês estão reconhecendo aí a origem biológica e psicológica do homem. Apesar de a gente ter hoje, sermos uma espécie urbana, altamente adaptada, altamente influenciada pela cultura, muitas das nossas características ainda são influenciadas pelo nosso passado biológico, né? Bom, essas diferenças psicológicas entre os sexos ocorrem, como todo mundo que tem filho, sobrinho, etc., ocorrem muito precocemente, né? Vejam só. Brincadeiras, né? Relacionamento social, perfil emocional. Então, uma pergunta que todos os educadores, antropólogos, etc., sempre se perguntaram se essas diferenças realmente são reais. Será que elas não são decorrentes da nossa educação? Essas diferenças, é muito interessante, elas também existem entre macaquinhos, entre primatas não humanos. Gozado que as fêmeas de macaquinho preferem brincar com boneca e os machos com caminhões. Imagina isso, né? Com carrinhos. Macaco, nunca viu isso, né? Não está na biologia dele. As fêmeas preferem brincadeiras em grupo, com objetos do cotidiano. Os machos preferem brincadeira de rolar no chão, competitivas e agressivas. Então vocês veem que se já existe nos próprios primatas não humanos, né, deve existir alguma diferença biológica. O cérebro total das mulheres pesa cerca de 1 quilo, tá? 1 quilo mais ou menos 89 gramas. Do homem, 1 quilo e 113, 1 quilo e 100 mais ou menos 92. As diferenças ocorrem em várias outras subestruturas, como no córtex, que é responsável pela cognição, inteligência, memória, nas mulheres 548 gramas, nos homens 580. A matéria branca, que são as fibras, 405 nas mulheres, 456.
Então, houve muitas especulações da ciência sobre a inferioridade da mulher, da sua inteligência. Elas perduraram até o século XX, né? E vários pesquisadores, como o Dr. Pierre-Paul Broca, por exemplo, um dos pais da neurologia, eles tentaram demonstrar se essa diferença se correlacionava com a inteligência, né? Ou seja, imagens que podem ver o cérebro em funcionamento. E aí nós começamos a detectar essas diferenças. O PET, né, que é a tomografia de emissão positrônica, a ressonância funcional magnética, o PET combinado com a tomografia, a magnetoeletroencefalografia, imagens por difusão, imagens em 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões. Quando você dá alguma coisa para a pessoa fazer, um teste de inteligência, o homem ativa mais o córtex esquerdo, tá? Enquanto que a mulher, ela ativa ambos os córtices, com uma predominância do direito e com uma maior ativação dos feixes. Então existe no cérebro uma estrutura chamada corpo caloso, que é feito de fibras que conectam o hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, tá? O homem usa pouco essa estrutura, o cérebro dele esquerdo se comunica pouco com o direito. Tanto é que quando ele tem um AVC, um derrame, se tiver no lado esquerdo, ele perde a fala, ele fica paralítico. A mulher é menos afetada, porque ela usa os 2 córtices ao mesmo tempo, e o corpo caloso dela tem 20% mais fibras do que a do homem. Então, as mulheres apresentam um volume 23% maior da área de Broca, nesse córtex pré-frontal, e 13% da área de Wernicke, no córtex temporal superior, do que os homens. Isso quer dizer que a mulher tem mais neurônios dedicados à fala. Porém, as mulheres têm scores maiores em testes de fluência verbal, memória de localização de objetos, em todos os grupos étnicos e em 35 países. Então, uma tarefa dessa, você coloca um monte de objetos, oculta aquilo lá e fala para a mulher relembrar a posição dos objetos. As mulheres são brilhantes. Outra coisa, nomeie 10 nomes de bicho em 5 segundos. As mulheres se saem melhor, né? Então, aí nós temos uma diferença. O interessante é que o teste da BBC mostrou aquilo que eu tinha falado, ou seja, homossexuais masculinos têm scores mais similares das mulheres. Eles têm cérebros femininos. E homossexuais femininos têm scores mais similares ao dos homens. Localização de objetos, né? É um mapinha com uma série de coisas, você vê isso por 5 segundos, 10 segundos, depois você tem que lembrar onde estão os objetos. O Tetris, né, que é a rotação mental, você tem que ver qual que é a figura que corresponde. E a comparação de ângulos, vocês estão vendo aquela retinha ali em cima, qual é o ângulo que corresponde no transferidor de baixo, né? Os homens acertam mais as tarefas da esquerda e as mulheres acertam mais as tarefas da direita. Agora vocês vão pegar a sua mão e fazer assim, olha aqui no slide. O marcador dimórfico de exposição à testosterona é você ter a razão entre o dedo segundo, o 2D, o segundo dedo, né, o dedo indicador, e o dedo anular, que é o 4D. Se você passar uma reta entre o 4D e o 2D, vocês vão ver que o sexo feminino tem um indicador maior em relação ao anular. Estão vendo? O sexo masculino ele tem um indicador menor em relação ao anular. Olhem nas suas mãos. Possivelmente as mulheres que não tiverem exposição androgênica têm o anular maior. O homem tem o anular maior. E as mulheres vão ter um indicador maior. Se você for exposto a androgênio, quer dizer, a testosterona dentro do útero materno, você vai ter uma mão masculina. Ou uma mão em que a relação vai ser praticamente igual a 1. Ok? Se você é mulher. No homem não vai fazer diferença. Mas o curioso é que essa correlação 2D, 4D, se correlaciona com muitas variáveis psicológicas. Vejam só. Vou falar algumas. Habilidade no futebol, habilidades esportivas em mulheres. As mulheres que têm mãos masculinas, elas são melhores em esportes tipicamente masculinos. Assertividade em mulheres. As mulheres com mais androgênio no útero são mais assertivas, são líderes. Habilidade espacial, agressividade,
masculinidade na caligrafia, aparência mais masculina e dominância percebida, personalidade, notas em exames de matemática e habilidade musical. Então, por que existem essas diferenças? Olha que interessante, é por causa que existem diferenças na reprodução. A mulher, ela tem poucos óvulos, tá? Ela libera um óvulo por mês, até a menopausa. Ela tem um estoque de mais ou menos 2.000 óvulos. Se gastou esse estoque, ela entra na menopausa. Então ela tem que ser econômica, ela tem que liberar um de cada vez. Então ela tem o ciclo menstrual. Ou seja, ela tem hormônios que controlam a liberação, a ovulação, ok? O homem, vejam só no gráfico, tem milhões de espermatozoides. Para ele não tem problema nenhum. O ovário feminino, por ter poucas células reprodutivas, ele tem que liberá-los espaçadamente. Enquanto que o testículo masculino tem milhões e milhões de células reprodutivas, em contínua produção por toda a vida, e pode liberá-los a qualquer momento. Impressionante, né? Mas essa diferença de reprodução, de fisiologia reprodutiva, é responsável pela maior parte das diferenças entre o homem e a mulher. O homem tem produção contínua de testosterona, que vai caindo um pouquinho ao longo da idade, mas é contínua. O homem está sempre pronto para reproduzir, a qualquer hora do dia, da noite, do mês, do ano e do século. A mulher não. A mulher, ela só pode gerar filhos e ser engravidada periodicamente. Então se desenvolveram várias especializações. Os ciclos hormonais, então, no homem e na mulher, a mulher apresenta ciclos hormonais mensais para regular a ovulação. Portanto, a psique dela é muito influenciada pelas flutuações periódicas. Já o homem não apresenta ciclos hormonais e sua psique é mais estável e menos influenciada por flutuações. O estresse é 2 a 10 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Um estudo francês mostrou 20% de alto estresse em mulheres de 30 a 39 anos versus 2% para homens da mesma idade. Quer dizer, a mulher tem 10 vezes mais vulnerabilidade ao estresse do que o homem, né? Não é à toa que às vezes o homem reclama do nervosismo da mulher, principalmente na famosa fase TPM, né? A síndrome pré-menstrual, onde existe uma tensão muito alta, não em todas as mulheres, evidentemente, mas em muitas. Porque as mulheres reagem de forma diferente dos homens em relação ao estresse. As mulheres são mais vulneráveis ao estresse, têm mais depressão, mais ansiedade e mais fobias como consequência, de 3 a 5 vezes mais do que os homens. E essas diferenças são relacionadas ao metabolismo de alguns neurotransmissores, né, substâncias químicas que são liberadas no cérebro com as emoções, que são a serotonina, a dopamina e a adrenalina. Okay? A mulher, ela tem um metabolismo da serotonina, que é o hormônio da felicidade, que seja o hormônio da estabilidade emocional, 50% menor do que os homens. Tá? Diferenças dos homens nas mulheres, e agora nós estamos chegando ao final, nas estratégias de estudo-aprendizado. Também existem bastante diferenças. As meninas preferem anotar as coisas, repetir para domínio de tarefas e fazer estudo cooperativo. Os homens, eles preferem competir, trabalho independente e não gostam de anotar e de repetir tarefa. Todo educador sabe isso, né? Que você encontra a resistência nos meninos quando você fala, vamos fazer de novo? Ah, não, professor, não precisa. Você não está anotando nada? Ah, não precisa. Tem boa memória. Quer dizer, é um comportamento um pouco rebelde, né? Muitas vezes atrapalha. E a menina não, ela é mais dócil. Ela faz essas tarefas com mais facilidade. Isso são diferenças biológicas e culturais, não apenas biológicas, né? Então, quais são as conclusões para educadores? Existem essas diferenças cerebrais, as diferenças emocionais e sociais são maiores e mais importantes do que as cognitivas, como inteligência e memória, são quase iguais nos dois sexos. Essas diferenças já existem desde pequenininho, desde o kindergarten, né, desde a creche, assim como as suas repercussões. Na puberdade, essas diferenças se acentuam, se tornam mais evidentes. E o condicionamento pela cultura, pela criação, pela sociedade, exacerbam algumas diferenças. Nesse ponto, então, é o maior efeito da família e da escola. Quer dizer, muitas vezes, essas diferenças não são biológicas, não são tão marcantes, mas a insistência da família em corrigir, entre aspas, situações que se julga menos masculinas ou menos femininas, provocam distúrbios. E eu dedico
essa palestra à minha querida esposa Silvia Helena, que é a que tem o amor dentro do meu peito. Obrigado e até uma próxima.